Namastê. Então, como eu havia falado para vocês, neste domingo nós vamos falar sobre o novo fluxo cósmico que entra agora dia 26 de julho, e eu sempre acabo olhando um pouco antes para tudo isso, para que nós possamos aproveitar ao máximo esta frequência que se abre para o universo, que se abre para os seres humanos, para que nós possamos ter harmonia, beleza e fluidez na nossa vida. Então, a carta que eu tirei hoje é de Órion e Angélica. Eu sou a beleza e a harmonia. São os Elohins, e os Elohins são os deuses criadores, e eles auxiliam no nosso processo como um processo de cura e criatividade alinhada com o universo. Então, vou ler. Você escolheu essa carta porque este é o momento de manifestar a beleza e a harmonia divina em todas as formas que você cria, desde que você não se deixe aprisionar por elas. A manifestação da beleza no mundo das formas é uma energia divina que flui sobre toda a criação. No entanto, o ser humano se apega demais a um padrão de beleza e de manifestação e de materialização que não condiz com a energia divina. Todas as formas têm uma beleza e um talento que lhes são peculiares. E essas devem ser valorizadas e reconhecidas por cada pessoa. Valorize a beleza e a harmonia, mas não se apegue de formas padronizadas. Veja a beleza em tudo que existe. Então, veja a beleza em tudo que existe, porque ela sempre está presente. A criação divina sempre manifesta algo belo. Mesmo no momento de chuva, mesmo no momento de frio, mesmo no momento de neblina. Aqui ontem se formou um grande arco-íris no meio da chuva e da neblina, e a gente consegue desfrutar e não imaginar que eu só serei feliz num lugar que tem praia e sol, porque isso também não é verdadeiro. Se eu me apego a um perfil de corpo perfeito, eu não consigo nunca me satisfazer com o corpo que eu tenho, com as características que eu tenho. Então, beleza existe em tudo, ok? Se você está alinhado com o universo, você consegue enxergar a beleza em você e em cada situação da vida. Bom, nós viemos aqui para falarmos sobre este famoso tempo cósmico que acontece sempre no dia 26 de julho e que é o primeiro dia de um pulsar cósmico. Então, no Réveillon do dia 1º de janeiro, eu sempre falo sobre qual é a onda encantada desse tempo cósmico que vai estar presente em nossas vidas. Mas a onda mais importante é o pulsar do dia 26 de julho de 2023, que vai iniciar um ciclo cósmico até o dia 24 de julho de 2024. E esse pulsar cósmico, faltou um dia, professora? Não. Dia 25 é o dia fora do tempo, onde a gente revê todas as nossas histórias que nós passamos no ano anterior,
passamos em nossa vida e agradecemos. É o momento de agradecer, o momento de se perdoar, um momento de liberar fios que estão colados conosco, que nós fizemos, coisas que nós projetamos no externo e atraímos pessoas para representar, coisas que nós projetamos dos outros também, nunca esqueça que você também projeta. E este ano é a onda encantada do cachorro branco. Quando eu fui pesquisar qual seria a onda encantada deste ano próximo, a partir do dia 26 de julho, nós estaremos fluindo na onda encantada do cachorro branco. Vocês sabem o que significa isso? Bom, os selos brancos a gente já explicou para vocês, né? Vamos que tem algum aluno novo aqui. Você já pode começar a entender que esse fluxo cósmico ele se dá através de selos vermelhos, de selos brancos, de selos azuis e de selos amarelos. São 5 selos vermelhos que vão se manifestando nesse pulsar cósmico. São 5 selos vermelhos e os selos vermelhos são como eu manifesto na Terra isso que eu sou em oitavas superiores. Os selos brancos são os selos espirituais, são aqueles selos que eu me conecto com essa espiritualidade dos selos brancos e vou procurar me alinhar e trazer essa harmonia e essa beleza para esse planeta. Os selos azuis, eles são os selos das emoções, como eu lido com minhas emoções. São 5 selos e de cada forma ele vai te ensinando a lidar com o seu corpo emocional. E os selos amarelos, eles são os selos da iluminação. Aquilo que é a minha forma de alinhar com a parte mais divina que eu tenho e trazer, sempre trazendo e manifestando aqui no planeta. É por isso que nós estamos em corpo físico. Todos os processos neste ano e principalmente até o ano de 2026 já vai estar concluído esse processo. Nós tenhamos passado ou não no jogo, mas isso terá sido concluído. Por isso que a professora foi ao Egito, colocou todo esse propósito de levar as mandalas para o Egito, de potencializar essas mandalas, porque tem um chamado até 2026 muito grande. Chico Xavier já havia falado nisso, que a grande virada está nesse momento de 2026. Ou virada para nada acontecer, e talvez um novo dilúvio surgir, uma nova pandemia onde vai matar mais gente. Isso não é praga, tá? Isso é cíclico. O ano cósmico é de 25 mil anos, 25.920, acho que isso é pulsar do ano cósmico. Quando nós desalinhamos desse tempo cósmico, o planeta ficou sem essa sintonia cósmica. Por isso que todo esse processo de celebrar essa data, de fazer com que as nossas células não percam o pulsar cósmico, nos ajuda para que essa onda do cachorro, que é amorosidade, amor incondicional, um vibrar de fluxo de amor muito grande, possa acontecer no planeta Terra até 2026. Não temos outra cura possível, apenas o amor.
o amor e o respeito por aqueles que ainda estão desorientados. Cabe a nós orientá-los. Cabe a nós que já estamos num caminho ajudá-los a fazer com que as nossas células pulsem para que esse relembrar aconteça. O ano passado, o nosso trabalho do festival online, ele foi bastante intenso. Nós recebemos iniciação dos selos todos, nós recebemos o pulsar de todas as ondas encantadas das nossas células. Muita coisa ainda vai para dentro desse trabalho de agora, que eu já vou falar para vocês. Vou me deter um pouco na onda encantada, porque esse é o objetivo desse nosso encontro. Depois eu falo sobre o festival, suas vantagens, tudo que vai acontecer, certo? Então, os selos brancos, de novo, são o propósito. E nós temos o selo cachorro, o selo mago, o selo espelho e o selo vento. Então, o propósito desse próximo ano é amar incondicionalmente. Isso significa amar as nossas sombras, amar os chatos, amar todos os seres, respeitar, entender que eles ainda estão adormecidos, porque quanto mais eu os excluir, pior ficará a nossa situação. Então, é o ano de um amor imenso pela humanidade, pelos governantes, por tudo que está nos acontecendo. O cachorro vai trazer essa energia. E aqueles que não se alinharem com o cachorro, a sombra dele é muita raiva. E isso a gente já sabe que o dedo é o dedo do meio e nós seguramos o dedo, nosso fígado fica tranquilo e nós paramos de projetar a raiva e permitimos que o nosso coração flua, certo? Então é o ano de mais necessidade de nós segurarmos a nossa antena espiritual, que é o dedo do meio, e fazer com que o nosso coração abra, mesmo com o vizinho muito chato que sempre faz barulho, porque se eu emanar amor para ele, ele vai conseguir também ter a oportunidade dele de não manifestar as nossas projeções e de ser ele mesmo, e talvez ele seja uma pessoa um pouco mais qualificada. Quando eu expulso, eu aumento a desqualificação. Então, o cachorro é o primeiro propósito, o mago é o segundo propósito, o selo mago. Diversas vezes nós já tivemos a onda encantada do mago, que é a onda encantada de Dalai Lama, que é o silêncio, a pureza, vivenciar a forma de uma maneira harmônica, vendo não o caos, e sim os benefícios que aquela situação está nos trazendo, ok? Quando a gente silencia e entra nesse eixo, a gente compreende o porquê nós estamos passando aquilo, o porquê nós não conseguimos aquilo que o nosso ego dizia que nós tínhamos que conseguir. Nós estamos passando por um bardo de uma realidade que, se estivermos centrados, esse é o propósito dessa onda, nós passaremos e entenderemos por que isso nos aconteceu. Aí nós vamos nos tornar o espelho branco, o próximo propósito. São 4 propósitos. O espelho branco, como propósito, eu me alinho com o eu divino que sou e vivencio esse espelho, esta
de ser este reflexo divino para o planeta. Isso é muito importante, porque onde estiver um espelho cujo propósito é refletir o sem fim, refletir a fonte, ele estará iluminando o caminho de outras pessoas, o seu caminho e o de outras pessoas. O outro propósito, o tom 13, é o vento, que é: se eu estou conectada com esse espelho que sou, eu trago a palavra divina, eu trago aquela fala correta para cada pessoa que vem a mim, para que eu possa canalizar essa mensagem para ela. Não precisa ser uma mensagem assinada por Jesus ou por Maria. Alguém faz uma pergunta para você, como fazem para mim, eu entro em contato com esse espelho, minha onda encantada é a onda do espelho, é o propósito da minha vida, e eu dou a resposta exata que ela pediu. Muitas pessoas dizem: meu Deus, aquilo foi exatamente para mim. Por quê? Porque eu estou falando o tempo inteiro conectada com essa fonte maior, com o espelho, que também é o propósito da minha onda encantada, para que você que está aí possa receber e compreender a importância desta onda encantada, onde traz o amor incondicional como propósito, onde traz o viver o aqui e agora de forma presente através do mago, o refletir a fonte e não o Exu dos vizinhos, e canalizar a palavra sagrada que cada coração precisa ouvir. Se você entra em sintonia com este pulsar de propósitos e se alinha com isso tudo, você se torna um servidor planetário e nem sabe por que as pessoas chegam para falar com você. Mas vamos agora para o assunto um pouco mais complicado. Quais são os desafios dessa onda encantada? O tom 2 é o desafio, e nesse caso das ondas encantadas brancas, sempre o desafio será o selo azul. Selos azuis, a gente já sabe, eles representam a emoção. A emoção no desafio significa que o que é que eu não sei fazer e eu vou precisar saber. Esse é o desafio. Então, o macaco, selo macaco azul no desafio, significa que se eu não estiver alinhado, eu sempre verei a vida e a minha situação de vida com peso, com dificuldade, com obstáculos, com interferências. Agora, se eu já me alinhei com meu corpo emocional, se eu já curei a minha criança ferida, porque o macaco fala da leveza da criança, de você curar as dores da sua criança, aqui o macaco vai manifestar e trazer à tona todas as dores que ainda não estão completamente curadas. Aquela ferida que mamãe e papai ficam espetando o tempo inteiro e as pessoas em torno se identificam e projetam para que eu enxergue essa dor. Essas dores da criança ferida vai ficar bem mais em evidência nesse ano para serem integradas, acolhidas. Minha mãe e meu pai me deram o melhor, é o DNA deles e da história dos meus antepassados que estão em mim, mas eu não preciso continuar reproduzindo. Eu posso interromper com todo o amor, honrando tudo que eu recebi. Se eu não honrar,
a ferida fica lá dentro. E ela vai voltar de novo porque o macaco está no tom 2 do desafio. A águia, o selo águia azul, é aquele que vê, tem uma visão ampla da situação. Ele reconhece que isso que nós estamos passando agora é só um pontinho, mas que ele consegue perceber essa visão ampla. Mas no desafio, a águia se perde completamente nos selos quando ela está no desafio. A águia busca muitos subterfúgios, ela busca muito drogas para alterar a consciência, ela se perde nesse devaneio mental. Então, a águia perde sua força quando ela está no desafio e ela fica martelando no mesmo padrão o tempo todo. Esses são nossos desafios. Se não bastasse, nós temos no tom 10 o desafio a tormenta. A tormenta é aquilo que ela é positiva, porque ela está sempre buscando e ativando algo que está escondido no nosso inconsciente. Então, quando tudo parece muito bem, obrigado, a tormenta vai... E aí você fica desesperado porque você quer controlar. O seu ego não quer mais tormenta na vida. Ele quer calmaria. Mas essa calmaria só vem depois que o nosso inconsciente estiver limpo. Então, o que faz a tormenta? Ela traz à tona. A tormenta traz à tona, a águia começa numa confusão que não consegue ver um caminho aberto e o macaco fica na reclamação, na tristeza, ó vida, que desgraça. Então, temos que cuidar, eu cuidaria e cuido do macaco, da águia e da tormenta. Como eu posso servir nesse ano? Sabe qual é o selo que tem do servir nesse ano? O selo humano. Quantas pessoas conseguem entender esse jogo? Quantas pessoas fazem um esforço para estar no corpo físico? Vocês não têm ideia do quanto cada um que está encarnado aqui trabalha desdobrado. Então, quanto mais eu aceito o meu corpo físico, quanto mais o meu coração se abre nesse amor, mais eu consigo acolher através de mim e ser encaminhado todas as energias densas que estão aí. Então, o serviço é, ok, eu aceito esta encarnação. Eu aceito este corpo físico. Eu honro esse corpo físico que me foi emprestado para que eu pudesse fazer a minha experiência evolutiva no planeta Terra. Então, este corpo físico vale muito para a espiritualidade. Ela precisa de corpos físicos vibrando alto para que esse encaminhamento dessa energia que está aí pulsando distorcida possa ser passada e levada embora. Então, servidores planetários, vocês estão convocados nessa onda encantada e neste ano de grandes limpezas. O centro da onda também é o serviço, que é o selo guerreiro amarelo. O selo guerreiro é aquele que conduz. Então, quanto mais o meu corpo está preparado, mais eu conduzo outros seres para o caminho da luz, outras densidades para serem removidas através dos humanos. Esse é o propósito do ser humano, não adianta reclamar, já contei isso para vocês. Passa pelo nosso corpo para ir embora. Então, o corpo da professora
quando eu estou a serviço nos umbrais, Mãe Maria está sempre em cima, mas vai passar pelo coração da Isabel, vai ser conduzido para as naves levarem para o grande sol central, que quer que a gente chame, para ser reciclado tudo isso. Então, ele está no tom 7, bem no meio da onda encantada. Então, ser um guerreiro não é para guerrear. O guerreiro é aquele que se entrega abertamente para o servir através da espiritualidade. Vai chegar no sol, aquele que ilumina o caminho. Então, se eu aceito o corpo físico nessa experiência, se eu me torno aquele que conduz, eu vou atingir um processo de iluminação e vou ajudar outras pessoas a atingirem esse processo de iluminação. Mais uma vez, porque a onda encantada é branca, os selos vermelhos são a forma de agir, mas os selos trocam de lugar e os selos não são sempre os mesmos no mesmo lugar, tá? Então, como eu vou agir para que o serviço aconteça, eu vença os desafios e o propósito se realize? E o que eu comecei do 4 para o serviço 3, para o desafio 2 e para o propósito amar incondicionalmente com o cachorro branco. Então, o caminhante do céu é a forma de agir. Então, o caminhante do céu é aquele que tem uma ligação direta com a fonte. Ele vai lá em cima, ele busca a informação e como ele é vermelho, ele manifesta aqui na Terra, tá? Então, os artistas, tem bastante artistas que são caminhantes do céu. Temos grandes cientistas que são caminhantes do céu. Pessoa que busca, ela vai com muita facilidade nos níveis superiores e ela vem com uma criação. E como ela é do selo vermelho, ela manifesta essa criação na Terra. Então, o caminhante do céu faz essa ligação. O próximo forma de agir é o selo terra vermelha. E a terra é a intuição, a sincronicidade, a antena divina. Então, se o caminhante do céu busca, através da intuição da terra, ele vai se tornar um dragão nutridor. O dragão aqui está no tom 12, que é aquele que conduz e nutre. Então, todo dragão, a não ser os do desafio que ainda não aprenderam, eles são nutridores. É muito difícil você querer cuidar de um dragão, porque o dragão tem, pela alma dele, a tarefa de nutrir. Professora é dragão no tom 4. Então, eu, na forma de agir, estou sempre cuidando de vocês, estou sempre achando uma forma para que a gente possa ficar junto e que nós possamos crescer cada vez mais. Foi por isso que eu boto aberta a iniciação do Cura Quântico Online, para vocês compreenderem que aquilo tem uma chave muito grande. Eu crio o festival para que nós possamos estar materializando e fixando essa onda encantada que entra no dia 26, tá? E para que nós possamos estar sempre de mãos dadas, se autoajudando. Porque eu não posso fazer milagre por vocês, só vocês podem fazer. Cada um acha a sua cura e o seu milagre. Mas eu posso fornecer instrumentos para que isso aconteça, tá?
Então, essa é a Onda Encantada. Eu fiz todo um olhar lá dentro dos castelos para saber aonde a Onda Encantada do cachorro estava. Ela está. As ondas encantadas, elas têm um pulsar que elas estão divididas em 5 partes, que são os 5 castelos. Então, existe o castelo vermelho, existe o castelo branco, existe o castelo azul, existe o castelo amarelo, onde a onda encantada do cachorro está ali, tá? Existe o castelo verde também. Então, no castelo amarelo, nós teríamos a onda encantada da Terra, que é a sincronicidade, é uma onda muito forte, a onda encantada do cachorro, a onda encantada da noite e a onda encantada do guerreiro. Aí, cada um desses castelos, eles são regidos pelo povo de Sírios, pelos povos. Então, a onda encantada do castelo vermelho é coordenada pelos pleiadianos, aqueles caras que a história conta que trouxeram o DNA puro, de puro amor, para que pudesse repovoar a Terra com esse ser chamado ser humano. Então, o processo de evolução aconteceu, os lemurianos receberam, e eles eram pura luz e de amor intenso. No segundo ciclo, os Atlantes receberam, mas os Atlantes já receberam uma outra parte, que era uma parte do DNA de poder, para ver o que ia acontecer. Tudo sucumbiu num dilúvio. E aí depois, esse pós-dilúvio, surge essa era de 25.900 anos, que nós estamos aprisionados num jogo de dualidade. Alguns representam bem, outros representam mal, a balança é sempre a mesma, e enquanto isso não for integrado e acolhido, tudo, sombra e luz polarizada, porque se eu só sou luz polarizada. Se eu sou luz e sombra, eu consigo caminhar no caminho do meio, no equilíbrio. Isso é a chave. Nós estamos quase no final desse ciclo, dessa era cósmica de 25.900 anos, e não achamos como fazer com que a humanidade desperte. Dizem as boas línguas que esse processo vai até 2026 e que nosso cardíaco precisa, de qualquer forma, abrir toda a humanidade. Não é abrir para o gato lindo que eu estou querendo. Não é abrir para o bonzinho que me ama. É abrir para todos os seres, os violentos, os drogados, os corruptos, para todos. Eu venho batendo nessa tecla faz muito tempo. Quando eu vi essa onda encantada, eu percebi verdadeiramente que poderia existir um início de abertura de cardíaco muito grande, e eu torço que eu esteja certa, porque o trabalho do Egito que eu acabei de fazer e que um grupo vai estar fazendo comigo de cura é exatamente sobre isso. Aqueles grandes deuses e avatares que vieram pós-dilúvio, os Noés, como eu chamo, vieram lá da região de Machu Picchu, vieram da região do México, foram para a região do Egito, são todos seres, os que tiveram na Amazônia também, os que estão na Austrália, os que estão na África, são seres que iniciadores
que vieram pós-dilúvio para começar o mundo. Não foi uma arca de Noé. Eu chamo os Noés. E eles estão desesperados porque tornou-se um processo de repetição infinda, onde o mal continua sendo mal, a luz polarizada continua sendo a luz polarizada, mas a guerra entre sombra e luz continua e ninguém entendeu o jogo. Então vamos torcer para nós estar certos. Nós resolvemos disponibilizar de novo esse festival. Com todo esse aspecto, eu vou fazer alguns exercícios novos. Nós vamos trabalhar no domingo, dia 23, no 24, 25 e 26 à noite, depois das 19 horas ou 19h30, não tenho certeza. Estamos fazendo a programação. Já tem alguns exercícios prontos que fazem com que a gente relembre esse pulsar cósmico, então não há necessidade de refazer, mas um trabalho de amorosidade, um trabalho de procurar lidar com essa sombra e essa luz polarizada, nós vamos fazer, porque faz parte da minha essência, faz parte do que todos nós viemos fazer aqui. E é por isso que eu pego de novo esse calendário e começo novamente a entrar dentro dele, porque eu compreendo verdadeiramente a importância disso aqui, tá? E para aqueles que não sabem, eu digo para vocês que esse é um grande instrumento para você aprender a olhar como eu olho aqui a sua onda encantada. No seu nascimento você tem uma onda encantada. E essa onda encantada tem essa explicação. E você vai saber quais são os seus desafios, que nem sempre são os azuis, quais são o seu servir, qual é a forma de agir, quais são os seus propósitos, que são os primeiros. Então, ele te dá um mapa de como lidar com isso. Ele dá um mapa para você entender o seu filho, a sua filha, o seu parceiro, a sua mãe, o seu pai. Por isso que esse formato ensinado dessa forma mais simplificada, porque o calendário tem um movimento muito grande, sincrônico, que eu não passo, porque é muita informação. Eu quero que vocês consigam utilizá-lo dessa forma. Eu usava sempre com os meus clientes e eu conseguia olhar enquanto ele falava comigo e contestar algumas coisas, então também serve para terapeutas. E uma novidade, nós estamos reformulando e vamos colocar os desenhos da sua assinatura galáctica com as imagens. Tassiane fez todinho, de cada um 260 pulsares, e o nosso amoroso programador vai fazer isso e vai dar um up naquele nosso trabalho que a gente já fez o ano passado e que acabou ficando sem as figuras, sem os selos. Simbologia é importante e ela vai agora estar sendo completada e disponibilizada para vocês. Bom, então, no dia 23 de julho, estará disponível, vai ficar na Hotmart por um tempo, eu acho que é 3 meses o que nós conseguimos. E vocês, aqueles que se inscreverem no festival, vão ter, se ainda não tem o material todo do calendário cósmico, vocês vão ter 40% de desconto. Então, praticamente, vai dar o mesmo preço entre comprar
o calendário cósmico. Você vai fazer o processo do festival e ele ficará disponível por 121 dias. E depois você pode se inscrever no calendário nesse período de 3 meses e ter esse desconto de 40%. Você vai receber um link com bônus, se você quiser e não tem ainda. Mas eu conto com vocês. Eu sei da importância disso tudo, eu sei da importância dessa onda encantada do cachorro e tenho certeza que será um ano muito importante nesse planeta Terra. Que esses deuses e semideuses e avatares que aqui vieram possam nos auxiliar a liberar esse conteúdo todo e a poder vibrar novamente nesse alinhamento cósmico e nessa abundância cósmica, pois tudo, quando nós estamos alinhados, nada nos faltará. Tudo será possível realizar. Então, conto com vocês. Nós estaremos divulgando esse processo de uma forma bem prática e contando com um grande grupo fazendo esse trabalho de amor. A professora não escreveu o trabalho ainda, mas já vai escrever. Estava no trabalho do Egito, que é uma grande limpeza também, e que meus amorosos alunos do Religare, do Cura Quântica 3, dos mestrados de Reiki, todos estão se inscrevendo para um trabalho pesado. O de vocês eu quero que ele seja um pouco mais leve e mais amoroso, mas a faxina vai começar já. Então, conto com vocês. Muito amor. E na próxima semana, eu vou ver se eu já consegui tempo para alinhar com o que vai ser necessário conversar de uma forma estrutural, com passos. Ainda não deu tempo. Sinceramente, depois da viagem, estou correndo atrás da máquina para deixar tudo redondo, toda a mudança no Cura Quântica que foi feito a pedido do Sai Baba, tudo que foi pedido pelos avatares do Egito, a solicitação deles, todo o aprendizado, muitas mudanças, muitas. Mas eu estou aqui e conto com vocês. Namastê.